Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nessa manhã de sábado. E hoje nós vamos fazer aqui uma espécie de radiografia da construção civil aqui em Campinas, aqui na nossa região. Para isso, o nosso convidado, Márcio Benvenuti, diretor regional Campinas do Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco da construção civil, que é a nossa área há muito tempo. Comigo, como sempre, você já está acostumado, Tiago Dantas, que está pensando em comprar um imóvel. Agora é a hora de você tirar as dúvidas. Tirar as dúvidas, né? O projeto aí, o ano que vem é mudar, se Deus quiser. Eu vou aproveitar o Márcio aqui e tirar bastante dúvidas. Então já faz a primeira logo. Estou à vontade. Ô Márcio, como que você vem acompanhando esse período de crescimento desse segmento da indústria da construção civil, né? Logo depois de um período conturbado de pandemia, como que você vem acompanhando esse crescimento? Campinas, que está sendo aí um dos polos principais da nossa região no segmento da construção civil, né? Tiago, a pandemia, ela não atrapalhou muito a construção civil, não, por dois motivos. Ela quase não parou, porque a gente teve uma grande preocupação dentro dos canteiros de obra. O que parou na pandemia foi a industrialização dos produtos, então eles cresceram, mas as obras em si, como construção não começa num dia, termina no outro, tem um prazo médio muito grande, de 18 a 36 meses, a construção civil não sofreu nessa época de pandemia. O Márcio, no material que a Vera e o Edécio mandaram aqui para a gente, está constando aqui 90 anos de atividades do Sinduscon. Se a gente pensar em 90 anos, é muito tempo. Mas o Sinduscon, me parece que a palavra correta é inovação, porque não parou nunca, né? O Sinduscon não para. Eu acho muito interessante, né? É muito importante 90 anos, porque não é qualquer sindicato que dura 90 anos, né? O sindicato da construção civil 90 anos é o maior sindicato mais antigo da América Latina inteira na parte de construção civil. No Brasil, realmente, nós representamos a construção aqui. E ele cresce. Como você falou, 90 anos não é velho, né? Por quê? Porque, por exemplo, a região de Campinas, o Sinduscon no estado de São Paulo se divide numa sede e 9 regionais, né? E a Campinas é a regional mais antiga do Sinduscon. Nós temos 28 anos, eu vi ela nascer aqui, né? Eu participei do primeiro dia que ela foi criada aqui em Campinas. Então, ela é uma obrigação a mudança da construção todos os dias. Hoje, a industrialização da construção exige isso. Márcio, a gente acompanha bastante lançamentos, apartamentos e também feirões que acontecem, né, aqui em Campinas. E hoje em dia me parece estar mais fácil, até mesmo para uma pessoa que até então não teria condições financeiras para pagar ou honrar com a dívida de um apartamento. Hoje em dia ela consegue um financiamento por meio das construtoras e as empresas que estão se adequando para atender a todos os públicos, né? A indústria da construção civil, esse tripé de financiamento é uma coisa muito importante, né? Eu já estou um pouquinho velho na construção civil, né? Estou há 45 anos na construção civil. Um garoto, hein? Minha família toda, minha esposa, meus 3 filhos são engenheiros civis também, então não é velho porque vai produzindo engenheiros, né? Mas Tiago, o que você falou é muito importante pelo seguinte: o financiamento, há 30 anos atrás, a gente comprava um carro financiado já, né? Um bem que acaba, você conseguia financiar o carro, ia lá, pagava em prestação. O brasileiro tem mania de comprar não pelo valor da coisa, mas sim pelo valor da prestação, né? Então, com a credibilidade da entrega dos imóveis, que cresceu muito, as empresas com bastante capacidade e segurança de entregar o imóvel, não é só começar, os bancos começaram a fazer financiamento a longo prazo.
Então, isso, hoje, é difícil ter bancos que não tenham financiamento. Antigamente era só a Caixa Econômica que fazia. Hoje, qualquer banco particular faz e alguns ainda fazem mais barato que a Caixa Econômica. Uma questão aqui que me veio em mente agora, um amigo meu, quando foi financiar, ele ouviu de uma corretora que as corretoras antigamente evitavam fazer o financiamento para pessoas idosas, né? Pela questão de vamos falar assim, tá idoso, tá mais próximo de falecer, não honrar a dívida, e aí fica para a família, no caso. E hoje em dia a gente vê que as empresas, as construtoras, essas empresas que fazem o financiamento, estão vendendo apartamentos para até mesmo os idosos, né? Estão vendendo porque hoje é muito difícil você não fazer um financiamento que não tem um seguro, né? Então, se a pessoa falecer, já tem uma taxa durante a prestação que você paga o seguro do caso morte. Então, é uma segurança muito grande. Outro problema, antigamente, de fazer imóveis é que não tinha segurança do banco, que a pessoa pagava 1, 2 prestações e não saía mais de lá. Hoje não é isso. Se você não sair de lá, se não pagar, hoje rapidamente o banco consegue tirar de lá e você perdeu o imóvel. Não é mais aquele insegurança do financiamento que o banco fazia para a pessoa que estava comprando o imóvel. O Márcio, nessa mudança constante do mercado, a gente tem ouvido falar muito de uma modalidade agora de locação, por exemplo, que é o Airbnb. O Sinduscon está nesse mercado, está nessa barca, entende esse projeto? O Sinduscon não entra nessa, que seria mais na parte de incorporação. O Sinduscon é na parte de construção. Não entramos nessa área. A gente vê que é um projeto desenvolvido no mundo inteiro, né? E tem alguns países do mundo que já não estão aceitando mais esse sistema de locação, porque ele incomoda as pessoas que estão morando, cria problemas, às vezes, de barulho, segurança, né? Então, o Sinduscon não entra nessa área. O Sinduscon realmente é a empresa, o sindicato responsável por construção. O Márcio tem razão. Ouvi dizer até que em alguns países da Europa, Portugal, por exemplo, estão evitando de receber turistas que escolhem essa modalidade de hospedagem justamente por causa desses aspectos que o Márcio citou. Quer dizer, o camarada vai passar ali uma temporada e está pouco se lixando para os que são locais, né? É muito difícil, porque a questão de segurança hoje é muito importante. Por exemplo, dentro da construção civil, né? A evolução que você falou, hoje a preocupação, por exemplo, do Sinduscon, a segurança do trabalho, né? A coisa mais importante hoje para uma construtora é que o colaborador chegue na obra e vá embora com saúde, né? Com isso, hoje nós temos, dentro do Sinduscon, técnicos de segurança do trabalho que fazem esse trabalho em todas as construtoras para que não aconteça um acidente. Nós, como sindicato, quando acontece um acidente, infelizmente não é sempre que é um problema de construção. Você vai lá ver, caiu uma laje, não tinha engenheiro, a planta não estava aprovada, não tinha responsável técnico, não tinha nada. Contratou uma pessoa para construir. E isso a construção civil leva a culpa de que a obra está sendo mal feita. Então a gente não considera isso obra como que não tem essa responsabilidade. E a gente hoje tem muita segurança na qualidade de segurança do colaborador. Mas hoje em dia as construtoras, a construção civil estão com um olhar voltado para a sustentabilidade, o meio ambiente. Isso acaba sendo, digamos assim, um olhar, uma coisa para tentar atrair essas pessoas, esses consumidores, quem quer comprar seu apartamento, a investir na compra de um apartamento que está aí andando lado a lado com a sustentabilidade ou não? Hoje a sustentabilidade é impossível uma construtora não pensar nisso. A madeira precisa ser controlada, né? O ambiente de trabalho. Hoje o Sinduscon está desenvolvendo, inclusive estamos tentando fazer uma parceria com a Prefeitura de Campinas, com o Secarbon. Secarbon é para medir o que cada obra
tem problema de carbono até o final da obra. Se essa obra for uma obra que tem essa preocupação, ela vai receber algum benefício da prefeitura, tipo IPTU mais baixo, porque isso hoje não consegue se mais viver sem isso, né? A gente olhar a Band aí, todos os dias você vai ver que tem problema de fogo, problema de inundação, o mundo está muito complicado. Mas se você falou agora há pouco de inovação, quando os empresários da nossa área, por exemplo, querem observar ou ver algum equipamento novo, eles vão para as feiras de Las Vegas, que acontecem anualmente lá. Onde o Sinduscom, onde as construtoras buscam inspiração, se buscam fora do país, para construir novos modelos de habitação? Olha, hoje a informação é muito rápida, né? Quando eu comecei a trabalhar como engenheiro, a gente falava que era construção de edifícios. Hoje, nós temos montadoras de edifício, né? Onde eu aprendia que botava um tijolinho, eu sou professor universitário também. Então, hoje não tem mais a mudança tanto do material como do funcionário, está mudando muito. Por quê? Do tijolinho, hoje, um exemplo simples, vai para a parede de concreto. Então, aquela pessoa que era treinada para colocar o tijolo, hoje ele tem que ser treinado para desformar uma forma de uma parede de concreto que vai pronta para a obra, né? Isso mudou, né? A tecnologia mudou. Com isso, a gente ganha rapidez na construção das obras. Quem é um leigo, às vezes passa na cidade de Campinas, né? Há 30 anos atrás, se construía uma laje por mês, né? Então, você passava lá, no mês você via uma laje, no segundo mês. Hoje, a gente faz de 4 a 5 lajes, da capacidade de fazer 4, 5 lajes por mês. Então, você passa numa rua, se você deixar de 2 meses passar, tem um prédio de 10 andares, né? E isso o que é? Diminui custos, muitos custos, porque são os custos indiretos, né? Se você pode fazer uma obra que era para fazer em 30 meses, fazer em 20, o custo de venda vai ser menor. Nós estamos conversando hoje com o Márcio Benvenuti, diretor da Regional Campinas do Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre esse tema. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com o Márcio Benvenuti, que é o diretor da Regional Campinas, do Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo. O papo continua aqui no intervalo e o Tiago Dantas tem uma pergunta para fazer para o Márcio. Tenho. Márcio, a gente sabe que a construção civil hoje em dia é uma das maiores geradoras de empregos aqui na nossa região, né? Você tem algum dado referente a essa empregabilidade aqui em Campinas? O Sinduscom, ele não é só Campinas, tá? A nossa regional pega 70 cidades aqui da região de Campinas. O dado que você fala é número de imóveis que estão sendo construídos? Não, da questão de geração de emprego, né? Quantas pessoas empregadas graças à construção civil aqui na região? Hoje, na região de Campinas, nós devemos ter uns 7 a 9 mil funcionários dentro da construção civil. Mas para cada um desses gera mais ou menos mais 4 funcionários, porque nós somos uma montadora, né? Cada um que está dentro da obra tem mais 3 a 4 trabalhando fora, né, indiretamente. Hoje esse número não é mais aquele que fica dentro da obra. O Márcio, a compra de um imóvel, de um apartamento, de uma casa, ela é um ato emocional ou a pessoa vai mais na questão de quanto ela tem para investir? Não, hoje ninguém mais compra um imóvel emocionalmente. O que eu falei é que pesa muito o valor da prestação, né? O valor da prestação pesa muito na decisão de comprar. O que acontece? Depois, como o Tiago falou da pandemia, na época da pandemia houve uma grande vantagem da construção civil. O juro chegou a 6 a
5,5% ao ano. É um juro tão baixo que nunca teve. É super interessante. E hoje nós estamos por 12%, de 10% a 12% ao ano. Ou seja, da pandemia para agora nós tivemos o dobro de juros por ano. É um valor altíssimo. Quando na pandemia, cada 100 mil reais você pagava 600 reais por mês, hoje cada 100 mil você paga R$1.000 por mês, né? Mudou muito. Então o que aconteceu na pandemia? Aquela pessoa que tinha um imóvel que pagava R$1.000 por mês, ele via a oportunidade de vender o imóvel dele e comprar um imóvel novo, pagar o mesmo valor da prestação e ter um imóvel, sair de um imóvel de 45 metros quadrados e para um imóvel de 70, com o mesmo valor de prestação mensal. Esse foi a grande vantagem da pandemia. Hoje nós estamos nos 10,5, mais ou menos em média, que dificulta mais a decisão de comprar. Mas não tem mais ninguém que compra no entusiasmo, porque hoje as construtoras vendem com garantia, tem construções, tem empresas hoje que fazem contrato que se não terminar no prazo daquele mês, ele vai pagar aluguel para você. Então, é uma concorrência muito técnica e de um nível muito alto de qualidade hoje. Ô Márcio, a gente vê que de forma bem grandiosa, de forma acelerada, a gente percebe nas cidades, né, Campinas e outras cidades, como você falou, que o sindicato abrange, que muitos prédios, apartamentos estão sendo construídos, né? Pessoas que moram em casas estão migrando para apartamentos. Você acha que a questão da falta de segurança em bairros e a questão também do lazer que um condomínio oferece é um dos principais fatores para que essas pessoas repensem e passem a morar em um apartamento hoje em dia e não em uma casa? Mudou muito. Depois da pandemia, Tiago, mudou todo o conceito, né? Hoje, esse conceito que você está falando é um conceito residência clube, né? A pessoa tem um apartamento menor e ele desce e tem um aconchego de um clube embaixo. Ele tem piscina, ele tem área de lazer, ele tem várias coisas que antigamente... E ele tem uma segurança, né? Essa foi uma medida drástica de mudança de comportamento de venda. Hoje o prédio clube tem uma facilidade de venda maior que um prédio. Por quê? Porque antigamente, por exemplo, eu sempre gostei de ter uma caixa de ferramenta em casa. Pegar um alicate, né? Hoje, os prédios clube, ele tem no térreo as melhores ferramentas. Aquela furadeira que você usa uma vez por mês, está a melhor furadeira da melhor marca lá embaixo para você pegar e utilizar, né? Então é uma mudança de conceito e a parte de segurança é uma parte que pesa muito. Márcio, eu sei que você é uma pessoa polida, talvez você não goste desse termo, mas como é que é a relação com as prefeituras, a aprovação de empreendimentos? Eu sempre ouvi dizer que é uma relação meio conflituosa, esse é o termo que eu queria usar. Eu vou tentar explicar mais ou menos dentro de... As prefeituras no Brasil inteiro são problemas, porque elas não estão preparadas, não têm verba para acompanhar o crescimento da construção civil. Um dado muito interessante, viu, Edson? Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é um projeto que começou... É muito interessante que um dos formadores da Minha Casa Minha Vida foi o Sinduscom. Nós fazemos viagens internacionais e muita gente não sabe. Minha Casa Minha Vida foi uma cópia do México. Foi o projeto Minha Casa Minha Vida, começou no México e trouxe para cá e tropicalizou. Aqui deu certo, né? Que é a moradia de um nível de valores mais baixo. O fato do que você perguntou sobre nesse aspecto, eu acho que não procede muito no sentido de crescimento. As prefeituras estão se esforçando para manter esse contato mais próximo do Sinduscom? Vou tentar dar um exemplo bem prático. Hoje, Campinas, com a Minha Casa Minha Vida, que hoje representa mais ou menos 50%, 60% dos financiamentos do Brasil, e
90% desse produto é feito pela Caixa Econômica Federal, Campinas é o segundo faturamento do Brasil. Primeiro, cidade de São Paulo, segundo, Campinas. Então, com esse crescimento, nenhuma prefeitura comporta um crescimento para atender esse mundo que... Não estou defendendo a prefeitura, não, mas é que essa evolução de construção, a evolução técnica, os governos não acompanharam. Ou seja, a Caixa Econômica, nós temos 10 regionais. Cada regional tem um método de aprovação diferente de cada cidade. É um negócio absurdo isso, né? Então, essa mudança é muito lenta. Hoje, dentro, especificamente, como você falou de Campinas, o nível técnico das pessoas que estão trabalhando lá é um nível técnico altíssimo hoje. Hoje, as pessoas que trabalham lá, elas têm treinamento, elas têm qualificação, porque a qualificação é a melhor coisa que tem dentro da construção civil. Por exemplo, qualificação na construção civil, não temos apoio nem federal, nem estadual, nem municipal. Quem qualifica a mão de obra são as construtoras, é o Sinduscom. Nós chegamos a qualificar aqui em Campinas, junto com o Senai, antes da pandemia, 2.000 pessoas por ano. É um negócio que a gente é muito ruim de propaganda, né? Mas a qualificação é feita pelo Sinduscom e pelas construtoras. Nós somos heróis nesse sentido. Não tem uma instituição municipal, federal, que vai lá ensinar o montador de forma, não o eletricista, né? Então, esse trabalho é muito forte do Sinduscom, e nas prefeituras a gente tenta ajudar nas mudanças de lei. O que acontece? Por que é demorado uma aprovação? Porque tem muita lei, não tem transparência, né? O negócio não é automático. O projeto da Prefeitura de Campinas para 2025 é não ter mais papel. Isso é raro no Brasil. Mas enquanto essa prefeitura cresce, enquanto isso, graças a Deus, nós crescemos mais que ela. O Márcio estava falando agora há pouco de inovação e mudanças. Uma das mudanças que eu percebi ultimamente é que as construtoras, mesmo que oferecendo apartamentos para modalidade de área popular, a mudança que eu mais notei é que antigamente esses apartamentos para atender essas pessoas mais popular, o padrão popular, eles eram construídos em áreas mais longes, né? Uma área mais distante da região urbana, do centro da cidade. Hoje em dia a gente já percebe que essas construtoras estão construindo em áreas próximas ao centro, em áreas com parques próximos, e também a questão de lazer, piscina, com parque de diversão, também salão de festas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas mudanças que as construtoras estão fazendo para atrair essas pessoas diante de feirões que são realizados aqui. Olha, essa pergunta eu acho muito importante, Tiago. É o seguinte, eu me sinto muito feliz do Sinduscom ter participado há uns 8 anos atrás. A cidade de Campinas não podia ter Minha Casa Minha Vida no centro, e nem em bairro aqui, era só bairro periférico. Então isso não era uma culpa que as construtoras não queriam fazer aqui. Era um absurdo você ter dentro do centro, ou dentro de um bairro chique, Nova Campinas, Cambuí, ou mesmo Jardim Guanabara, não poder construir Minha Casa Minha Vida. E a gente conseguiu mudar essa lei. E hoje, Campinas, você pode construir Minha Casa Minha Vida em qualquer lugar da cidade. Aqui na Vila Industrial, por exemplo, tem bastante, né? Inclusive, com custos muito, muito interessantes, que a gente tenta ajudar a mudança. Por exemplo, nós temos aqui em Campinas hoje o BRT, né? Então, a gente, conversando com a prefeitura, nós conseguimos mudar a legislação dentro da Coab, que nos eixos de BRT não precisasse mais não ter garagem para habitação popular. A pessoa não consegue comprar um apartamento, vai ter que pagar a garagem. Hoje, com Uber,
com transporte coletivo, não na velocidade que a gente quer, mas está ocorrendo nessa velocidade. Uma garagem, por exemplo, num apartamento de 45 metros quadrados, ele chega a corresponder a 20%, 22% do valor do imóvel. Você abaixa 22% do valor do imóvel, um local que você não vai ter carro. Inclusive, em São Paulo, aqui em Campinas não tem ainda, alguns prédios já têm com garagens com imóveis coletivos. Né? A mudança é muito rápida. Né? Eu dou aula em faculdade de engenharia e hoje, por exemplo, a gente faz um projeto Sinduscon na prática também, que são aulas online com a maioria das empresas de construção do Brasil, as grandes. Um curso online, ele dura 2 anos. Depois ele não se aplica mais na prática, porque a evolução dentro da construção civil em aplicação em mão de obra e material muda em 2 anos. E o nosso tempo passou rápido também. Nós conversamos hoje com o Márcio Benvenuti, que é diretor regional Campinas do Sinduscon, que é o sindicato da indústria da construção civil do estado de São Paulo. Obrigado por ter vindo, volte mais vezes. Eu só tenho a agradecer, poder falar um pouco da construção civil, estou disposto a qualquer hora. Muito obrigado. Tchau, Dantas. Tchau, Edson. Se você quiser rever esse e outros programas da nossa emissora, é só você acessar as nossas redes sociais e também o portal bandmulti.com. Estaremos de volta no próximo sábado de manhã. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.